Graça e paz, igreja. Amém. Que alegria poder mais uma vez estar aqui na casa do Senhor, adorando ao nosso Deus. Esse louvor maravilhoso que toca os nossos corações. Amém, irmãos? Ao teu nome clamarei, e além das ondas andarei. Você pode andar além das ondas, você pode confiar no nome do Senhor, descansar no nome do Senhor, sabendo que Ele cuida de cada um de nós. Ele cuida de cada um de vocês que estão aqui nessa noite, aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo também através dos canais Facebook, YouTube. Que a graça e a paz de Jesus estejam com todos vocês, que vocês possam receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as suas vidas. Amém? Vamos orar mais uma vez, buscando a orientação do Senhor sobre a palavra que vamos estar trazendo, sobre cada vida, sobre cada lar aqui representado. Se você tem um pedido de oração, erga sua mão para estarmos orando nesse momento, buscando a presença do Senhor. Confie, porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso e para Ele nada é impossível. Amém, meus amados? Oremos mais uma vez em nome de Jesus. Ó Pai, que estamos reunidos nessa noite com o único intuito de prestar um culto de louvor e adoração a Ti, ó Pai, para engrandecer o Teu santo nome, ó Pai, porque o Senhor é aquele que tem cuidado de nós. O Senhor tem estado constantemente conosco, ó Pai, tem suprido em tudo as nossas necessidades, ó Pai. E os Teus ouvidos estão atentos ao nosso clamor, à nossa oração em todos os momentos. E nesse instante quero colocar a vida dos nossos irmãos diante de Ti, ó Pai. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe tudo aquilo que estamos precisando, ó Pai. O Senhor está atento às orações dos Teus servos, aquilo que eles estão colocando diante da Tua presença nesse momento, ó Pai. Tenha misericórdia de nós e atenda os nossos pedidos, não porque nós merecemos, ó Pai, mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Ó Pai, se tem alguém clamando por cura, Pai, coloca a Tua mão de poder, ó Pai, dê o alívio, tira a dor, cura todas as enfermidades, ó Pai, aqueles que estão sofrendo nesse momento, que o Senhor possa visitar com poder, ó Pai, com ousadia, ó Pai, esteja com aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão sofrendo, ó Pai, aquelas enfermidades, coloca a Tua mão, conceda o alívio, conceda o bálsamo nessas vidas, ó Pai, conceda a cura, ó Pai, para que eles possam glorificar o Teu nome e reconhecer que o Senhor é Deus na vida deles, ó Pai. Se há alguém com alguma dificuldade financeira, ó Pai, visita com o Teu poder também, ó Pai, e restaura, ó Pai, essa situação, porque a Tua palavra fala que o Senhor é o dono do ouro, é o dono da prata, e o Senhor é aquele que supre as nossas necessidades, ó Pai. Nós só precisamos confiar em Ti, ó Pai. Independente da situação, tudo aquilo que os Teus servos estão colocando diante de Ti, que o Senhor tenha misericórdia e atenda cada oração, cada pedido que está sendo feito nesse lugar, ó Pai. E nesse momento estaremos meditando na Tua palavra, que o Senhor fale a cada coração nessa noite, para que haja transformação de vida, para que o Senhor venha nos aperfeiçoar, para termos comunhão contigo, para estarmos diante da Tua presença em todos os momentos, ó Pai. Obrigado por esse culto, por tudo quanto já foi realizado até aqui, ó Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 18, Evangelho segundo Lucas capítulo 18. Estaremos meditando na palavra do Senhor. Quero ler inicialmente o versículo 27. Você possa grifar aí na sua Bíblia, faça um grifo aí, marque na sua Bíblia, porque essa palavra é poderosa, que você pode usar no momento que você tiver necessidade. E vou até deixar como título da mensagem dessa noite, essa palavra aqui do verso 27. Lucas capítulo 18, versículo 27. Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Amém, irmãos? Isso em todas as áreas da nossa vida, tudo que você imaginar. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Amém? Queremos lembrar que estivemos sexta-feira e sábado ali no Aviva Pirapora, várias igrejas reunidas, o povo de Deus ali clamando, adorando a Deus, buscando a presença do Senhor, alguns vendendo algumas coisas ali nas suas barracas, como a Igreja Batista Betel esteve ali representando também, e foi uma grande bênção poder estar ali, irmãos. Temos que aproveitar esses momentos para nos reunir como igreja, para glorificar
o nome do Senhor, independente da denominação, da placa de igreja. O importante é o povo de Deus estar reunidos, porque lá no céu não haverá divisão. Seremos uma só igreja ali, glorificando o nome do Senhor. Então, independente do que você pensa a respeito desse evento, o que importa é o povo de Deus estar reunidos, louvando e glorificando o nome do Senhor. E na outra oportunidade, queremos estar lá também como igreja. Vamos estar, eu falei até com as irmãs para tentar apresentar também um louvor lá também junto com os irmãos, será muito importante. Eu quero desde já agradecer a todos os irmãos que participaram. Foi uma grande alegria poder ver os irmãos ali envolvidos com essa obra, e que o Senhor abençoe e capacite a cada um de vocês todos os dias das suas vidas. Amém? Tem alguns irmãos um pouco cansados ainda, né, do evento desses 2 dias, mas foi uma grande bênção. Tivemos ali a irmã Cassiane adorando, louvando a Deus, aqueles louvores maravilhosos. Ontem tivemos as bandas locais, que foi muito bom também, muito edificante, poder estar ali cantando os louvores ao Senhor. Amém? Vamos voltar aqui para a palavra do Senhor. Antes de Jesus entrar propriamente nessa mensagem que eu quero trazer para vocês, que fala sobre a história do homem rico, teve outros momentos, outras situações que eu quero compartilhar com vocês. Aqui no versículo 9, Jesus falando a parábola do fariseu e do publicano, assim nos diz no versículo 9, do capítulo 18. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu digo que este homem e não outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Aqui Jesus contando essa parábola bem interessante do publicano. O publicano era um homem cobrador de impostos, era dos mais odiados ali daquela época, porque ele era judeu e estava trabalhando por outro lado, cobrando impostos, às vezes muito mais caro do que era devido realmente, se enriquecendo às custas das pessoas, e era pessoa muito odiada, considerado como o pior dos pecadores ali. Mas esse homem, no caso, esse aqui, ele se humilhou diante de Deus. Ele não foi igual o fariseu, se engrandecendo, falando que era melhor do que os outros, jogando na cara o pecado dos outros. Mas o publicano, ele falou: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E ele saiu justificado. É isso que o Senhor Jesus quer, que nós reconheçamos a nossa limitação. Nenhum de nós que estamos aqui nessa noite é melhor do que os outros, aquelas pessoas que estão lá fora. Todos nós necessitamos da graça de Deus sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Independente de quem seja, pode ser o pior bandido que está lá fora, não podemos nos considerar melhores do que eles, porque é pela misericórdia de Deus, é pelo sangue de Jesus que estamos aqui. Amém? Aqui só continuando um pouquinho mais a história, avançando um pouquinho à frente, o versículo 15. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: Deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. O reino de Deus são para aqueles que são humildes, aqueles que não se engrandecem, aqueles que não se sentem melhores do que os outros, aqueles que é como uma criança é pura, uma criança é sem pecado. Assim deve ser aqueles que vêm na presença do Senhor, que têm uma vida de santidade, uma vida de compromisso com Deus. Não são pessoas maliciosas, maledicentes, que vivem falando da vida dos outros, mas são pessoas que procuram viver em santidade diante de Deus. Aqui é apenas um plano de fundo, de entrarmos aqui na história do homem rico.
E aqui nessa parábola fala que esse homem chegou correndo diante de Jesus. Não sabemos se ele estava participando nesse momento anterior, quando Jesus contou essa parábola aqui do fariseu e do publicano, quando falou a respeito ali das crianças, nós não sabemos, mas em algum momento, esse jovem rico, esse homem rico, ele ouviu falar sobre Jesus. Ele ouviu a palavra de Deus através de Jesus de alguma maneira. E a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Daí a necessidade da pregação do Evangelho, de você sair, anunciar e falar aquilo que está nas Escrituras Sagradas. Porque nós falamos, o Espírito Santo toca e o milagre da transformação acontece na vida das pessoas. A igreja precisa proclamar a palavra de Deus. E de alguma maneira esse homem ouviu falar sobre Jesus, sobre o Mestre. Ouviu falar sobre a vida eterna. Porque Jesus, onde ele estava, ele falava: é chegado a vós o reino dos céus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E ele se aproximou, lá em Marcos fala que ele se aproximou correndo de Jesus. E chegou até bajulando Jesus ali. Certo homem importante lhe perguntou, versículo 18: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele falou: vou lá chegar diante de Jesus, vou fazer uma pergunta para ele lá, que farei para herdar a vida eterna, mas eu já sei. Ele chegou lá e falou: eu já sei o que eu preciso fazer, porque desde criança eu conheço a palavra. Eu já conheço a lei, conheço os mandamentos, eu procuro viver ali de acordo com a lei, faço o possível. Se fosse no nosso caso, ele poderia chegar e falar assim: eu estou tranquilo já, desde criança que frequento a escola dominical, eu frequento a IBF, eu participo dos cultos, então eu oro, eu canto, eu prego, então eu estou sossegado, vou lá diante de Jesus apenas para conversar com ele, uma oportunidade para poder conversar com Jesus. Aí chegou lá com aquela bajulação: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Já achando que estava justificado. Mas Jesus, irmãos, ele falou: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aquele homem, ele servia a Deus aparentemente, ele era um religioso, como muitas igrejas nos dias de hoje estão cheias de religiosos, pessoas que vão lá na igreja apenas para assistir ao culto, pessoas que não vão para a igreja para cultuar a Deus, para engrandecer o nome do Senhor. Você, quando adentra essas portas aqui, você tem que saber o que você está fazendo. Você não vem aqui apenas para se encontrar com os irmãos, não vem apenas aqui para conversar, para rever as pessoas, mas quando você colocar os pés aqui dentro, você tem que saber que você veio para glorificar o nome do Senhor, amém? Você veio para prestar um culto a Deus, dar glória devida ao teu santo nome, e para isso você tem que ter um compromisso sério com a palavra de Deus, tem que deixar o Espírito Santo guiar a sua vida todos os dias, amém? Porque Deus, ele não atenta apenas para a aparência da pessoa. Nós olhamos para um, olhamos para o outro, e aos nossos olhos são todos perfeitos, todos maravilhosos, todos bonitos. Mas Deus não vê como vê o homem vê a aparência, mas Deus vê o profundo do nosso coração. Ele sabe se você está aqui nessa noite para cultuá-lo, para adorá-lo, para dar glória devida ao teu santo nome. E sabe também se o seu pensamento está lá longe. Se você está pensando até em fazer alguma coisa errada, alguma coisa que não deve, o Senhor Jesus sabe, porque Ele conhece todas as coisas. E Ele conhecia esse homem, Ele conhecia esse jovem aqui, muito rico. Ele sabia das fragilidades dele. Aí Jesus, como conhecia o coração dele, já dá uma dura nele aqui para ele ficar esperto, para ele saber quem era Jesus. Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Jesus é bom, irmãos? Glória a Deus. Jesus é bom, mas por que ele falou isso para aquele jovem? Por que você me chama bom? Porque aquele jovem não tinha um conhecimento profundo sobre Jesus. Ele não sabia que Jesus era o Filho de Deus. Para aquele jovem, Jesus era apenas um mestre da lei, um rabi, alguém que estava ali, ensinando a respeito do reino de Deus. Ele não sabia que Jesus era Deus. E Jesus falou para ele: por que você me chama bom?
Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você tem certeza que Jesus realmente é o Filho de Deus? Se você tem certeza, você pode falar que Ele é bom. Você pode desfrutar da bondade de Jesus, o que não era o caso daquele jovem. Falou, por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Deus é bom, porque todos nós somos pecadores. Você precisa reconhecer isso. Ninguém é justificado através das suas obras, através das obras da lei. É o que diz a palavra do Senhor. A palavra nos fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, lá em Romanos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia fala também que não há um justo sequer. Todos são pecadores, todos se desviaram. Se nós estamos aqui, se nós somos salvos, é graças a Jesus Cristo, é pelo sangue de Jesus que nós temos acesso ao Pai, podemos estar na presença do Pai. Amém? Não adianta você achar que é alguma coisa que é melhor do que o outro, porque nós não somos. Independente se você ora, se você canta, se você prega, independente daquilo que você faz na casa do Senhor, você não está nem um pouquinho acima das outras pessoas. Tudo isso é pela a graça de Deus, amém? A Bíblia fala que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E o salário do pecado é o que, irmãos? É a morte espiritual. Todos aqueles que não têm Jesus, eles estão vivendo a morte espiritual, estão condenados ao inferno, à condenação eterna. Daí a necessidade de entregar sua vida para Jesus como único e suficiente Salvador. Que a palavra nos fala que quem tem o Filho tem o quê? Quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho, o que acontece? A ira de Deus permanece sobre ele. Quem não tem Jesus, a ira de Deus permanece sobre a cabeça dele. E haverá um dia onde a ira de Deus será manifestada aqui nessa terra, onde tudo será destruído. E a Bíblia fala que os ímpios serão lançados no inferno, todos aqueles que se esquecem de Deus. Isso é algo muito sério, irmãos, que devemos levar em conta. É a palavra de Deus que está nos falando. Nós não somos salvos através das nossas boas obras. Não vem pelas obras por quê, irmãos? Para quê? Em Efésios 2:8. Os irmãos estão afiados mesmo. A salvação não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Você não pode chegar, eu sou salvo porque eu vou para a igreja. Eu sou salvo porque eu leio a Bíblia. Eu sou salvo porque eu oro, porque eu canto, porque eu prego a palavra de Deus. Não, você faz tudo isso para glorificar o nome do Senhor, mas você é salvo pela graça de Deus. A Bíblia fala, isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente que Ele nos dá gratuitamente. Amém, meus amados? E isso, esse jovem aqui, ele não conhecia isso. Ele achava que ele podia se justificar pelas obras da lei. Só que, como eu falei para vocês, Jesus conhece o nosso coração. Ele sabe todas as coisas. Até quando você fala um palavrão no seu pensamento, Jesus está ouvindo. Você não precisa nem abrir a sua boca para falar, mas só se você pensar, você já está pecando. Eu duvido que tem alguém aqui que não fala um palavrão no pensamento. Será que tem? Não vou nem perguntar, irmãos, porque tem gente que fala abertamente mesmo. Infelizmente, a gente fala abertamente, mas uma hora ou outra, se alguém te der uma fechada no trânsito, vai falar alguma coisa que não deve, ou pelo menos vai pensar. Então, nós temos que tomar cuidado, até com aquilo que nós pensamos, porque nós devemos estar puros diante da presença do nosso Deus. Amém? E continuando aqui a palavra, Jesus perguntou para ele, você conhece os mandamentos? Jesus já conhecia o ponto fraco dele, que ele conhece todas as coisas. Conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Outra tradução fala, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aqui é só aqueles mandamentos relacionados ao relacionamento com o ser humano, com o seu próximo, de uns com os outros. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulos 10, 17, que é o mesmo texto. Vamos ver o que ele fala aqui, se é o mesmo que eu acabei de ler para vocês. Marcos, capítulo 10.
aqui no versículo 19, Marcos 10, 19. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Ele falou: mestre, isso aí é moleza para mim, isso é fácil. Eu vou na escola bíblica dominical, eu participo dos cultos, eu leio a Bíblia, eu oro, então eu estou sossegado, todos os preceitos lá, eu estou tranquilo. Vamos voltar aqui para o capítulo 18. A tudo isso eu tenho feito desde a minha adolescência, se gloriando ali por aquilo que ele estava fazendo, mas isso não é o suficiente, irmãos, porque às vezes, no caso desse homem aqui, tinha algo que impedia ele de servir Jesus inteiramente. E no nosso caso, só você conhece, só você sabe aquilo que te impede de servir a Jesus de uma maneira completa. Só você conhece. Eu não conheço, mas você sabe. E no caso desse jovem aqui, era a riqueza. E no verso 22 fala: ao ouvir isso, disse Jesus: falta ainda uma coisa. Falta ainda uma coisa. Só nós temos condições de saber aquilo que falta. Deus queira que não falte mais nada na sua vida. Será que falta alguma coisa para você servir a Deus de uma maneira completa? Só você pode fazer essa meditação, analisar a si mesmo e pensar: será que eu estou servindo a Deus da maneira correta, da maneira que Ele quer que eu sirva, ou falta ainda alguma coisa? No caso do jovem, o problema dele era as riquezas. E no nosso caso? Às vezes pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser o filho, pode ser um amigo, pode ser um emprego. Então, tantas coisas, pode ser um vício. Muitas coisas nos impedem de servir a Deus verdadeiramente. E nós temos que nos livrar de tudo isso, para que possamos ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Amém? Às vezes pode ser uma vida de pecado, aquele pecado que só você conhece, só você e Deus conhecem. Nós não podemos julgar, nós não sabemos, mas o nosso Deus, Ele sabe. E se existe, você precisa confessar o seu pecado a Deus e se acertar com Ele, para que tenha uma vida de santidade diante do Senhor. Às vezes você já está há muito tempo, já conhece o Evangelho, é amigo do Evangelho, mas ainda não entregou a sua vida para Jesus completamente. É necessário que você entregue a sua vida completamente para Jesus, para que Ele possa tomar conta de você, para que o Espírito Santo passe a habitar na sua vida. Isso é fundamental. O Senhor Jesus, Ele sabe todas as coisas. Se você está sentindo no seu coração que Ele está falando com você, pode ter certeza que é o Espírito Santo que está te tocando nessa noite. Amém, meus irmãos? E continuando aqui a palavra, vou repetir verso 22. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta ainda uma coisa. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Nossa, aí pegou pesado com ele, irmãos. Porque às vezes aquilo que você tem que se livrar é algo muito importante para você. Às vezes é até um namorado, às vezes é um namorado que está te impedindo de servir a Deus. E para você servir inteiramente, você tem que se livrar dele. Isso é algo muito sério. Às vezes Deus pede alguma coisa de nós que não é fácil, às vezes é muito difícil de você conseguir. Lembra de Abraão, quando Deus pediu para que ele sacrificasse Isaac? É fácil? Não era fácil não. E ele foi e teve fé e Deus o honrou. Não foi necessário sacrificar Isaac, porque Deus o honrou, Deus viu a fé dele. E às vezes Deus vai transformar a situação, mas Ele quer que você confie inteiramente nele. Não deixe que isso te atrapalhe de servi-lo inteiramente, como deve ser. Amém? Então falou: venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Jesus certa vez falou: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões minam e roubam. Porque quem tem dinheiro, quem tem riqueza, está sujeito a ser roubado. Quem é milionário pode ter uma queda na bolsa aí e perder bilhões em um dia, em algumas horas. Está tudo sujeito.
Nós que não temos, estamos um pouco tranquilos, né, irmãos? Se tiver como pagar as contas, já está bom, temos que agradecer a Deus por isso. Mas a Bíblia fala que nós devemos juntar tesouros no céu. Esse tesouro que nunca vai acabar, é um tesouro eterno, é a vida eterna, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, aquilo que está além da nossa imaginação. E você sabe como juntar esse tesouro no céu, é através de uma vida de compromisso, uma vida de santidade, de obediência à palavra do Senhor, amém? Esse tesouro é um tesouro que nunca vai acabar, nunca será destruído, é um tesouro eterno, amém? E continuando aqui, dentro da palavra, ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Ele ficou triste porque era muito rico. E às vezes você fala para a pessoa que ela precisa entregar a sua vida a Jesus, que ela precisa assumir um compromisso com Jesus, e ao invés da pessoa ficar feliz, ela fica triste. Um dia eu estava pregando a palavra de Deus lá no meu serviço, lá em outra empresa que eu trabalhava, estava ensinando a respeito da salvação, a respeito do reino de Deus. Aí quando eu falei a respeito de renúncia, a respeito das coisas que as pessoas teriam que deixar para trás, até a religião que a pessoa tinha, uma pessoa pegou, ficou muito triste, fechou a Bíblia, virou as costas e saiu. Porque às vezes ele dá mais valor àquilo que ele tem, às vezes até uma religião, do que a servir Jesus verdadeiramente. E quando ouve a verdade da palavra, aquela palavra o deixa chateado, o deixa triste. Um exemplo que nós temos é Jesus. Ele pregava a palavra ali para os fariseus, e eles, ao invés de aceitar a palavra de Jesus, reconhecê-lo como Filho de Deus, eles se entristeciam e queriam matá-lo. Vocês conhecem a história de Estevão também. O que Estevão estava fazendo demais? Pregando a palavra de Deus. Olha que ele conhecia a Bíblia, irmão. Se você ler ali Atos capítulo 7, ele foi de Gênesis a Apocalipse, pode-se dizer ali, pregando a palavra de Deus, falando o que o povo de Israel havia feito, lançando em rosto do que eles tinham feito, ao invés deles reconhecer e se humilhar, eles queriam matar Estevão. E às vezes, se você for pregar a palavra de Deus, eles vão querer te matar também. Não é brincadeira não, parece que é algo assim impossível, mas não é não, irmãos. Teve pessoas que já foram ameaçadas de morte porque estavam pregando a palavra de Deus. Porque, às vezes, as pessoas dão mais importância às coisas passageiras, às coisas terrenas. Às vezes a pessoa fala, eu sou muito novo para entregar a minha vida a Jesus, vou curtir um pouco a vida, tal, depois eu entrego. Aí tem outro que fala, eu sou muito velho para entregar a minha vida para Jesus, agora já era, não tem mais oportunidade. Outros falam, isso aí é para você, eu não levo jeito para a coisa. Irmãos, eles esquecem que não há opção. Jesus é o único caminho. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só Jesus, só através de Jesus. Ele é a porta estreita, que nós precisamos entrar por essa porta. Se não entrar, vai ficar de fora. Isso é algo muito sério. E ele continua aqui instruindo aos seus discípulos, junto com aquelas pessoas que estavam ali com ele. Vendo entristecido, Jesus disse, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. No caso do homem aqui, era a riqueza. Mas como é difícil aqueles que se apegam a alguma coisa entrar no reino de Deus. Porque aquilo que você se apega é como se fosse o seu Deus. Está acima do próprio Deus. Às vezes você dá mais importância a alguma coisa sua do que às coisas de Deus. E o reino de Deus exige renúncia. Nós precisamos negar-se a si mesmo. Jesus falou, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. É fácil negar a si mesmo? Não é fácil não, irmãos. É muito difícil você negar os seus desejos, a sua vontade. Pensa que era fácil? Às vezes a gente, olhando aqui a história desse jovem rico, pensa que é fácil para ele pegar tudo que ele tinha, todos os seus bens, a sua fazenda lá, com muitos bois, muita coisa. Às vezes tivesse um palácio lá cheio de ouro, vender tudo e distribuir para os pobres, falar, os pobres que se viram, eu quero saber dos pobres. Às vezes o nosso pensamento é esse, é muito difícil. Às vezes Deus vai pedir para você uma coisa difícil. Ele vai exigir uma coisa difícil, para que você possa provar o seu amor por Ele. O amor a Jesus está acima de todas as coisas. Amém? E aqui Jesus falando,
De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aqui nós podemos trazer até para a nossa realidade. Você sabe o fundinho da agulha ali? Trazendo para a nossa realidade. Imagina um camelo passando dentro de uma agulha, que é difícil até você passar uma linha ali dentro daquele buraquinho da agulha. Isso na nossa realidade. Só que na realidade deles, o fundo da agulha era algo diferente. Segundo alguns autores antigos, era uma corda bem grossa que eles passavam para poder passar no fundo da agulha, seria impossível passar aquela corda bem grossa. E outros falam que era uma entrada pequena que existia no muro ali de Jerusalém, onde o camelo não conseguia passar de jeito nenhum. Para o camelo passar, ele teria que agachar e sair ali se arrastando para conseguir entrar naquela pequena entrada. E Jesus dá o exemplo do camelo. Mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. É uma coisa realmente impossível. Não que o problema esteja nas riquezas. O problema não é a riqueza. Às vezes você pode ser milionário e ainda continuar sendo um servo de Deus, fazendo a vontade do Senhor. O problema dessa pessoa aqui era as riquezas. E da maioria dos ricos também, né, irmãos? Porque eles acham que o Deus deles é o dinheiro, que podem comprar qualquer coisa com dinheiro. E no verso 26, os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? Se o cara, ele obedecia os mandamentos, ele não furtava, não roubava, não falava da vida dos outros, não cobiçava a mulher do próximo, não dava falso testemunho, obedecia os mandamentos desde criancinha. Aí o pessoal começou a perguntar: esse cara é um santo. Esse cara aqui, ele merece ir para o céu, ele é a melhor pessoa do mundo. Então, se ele não pode se salvar, quem pode se salvar? Aí Jesus dá a resposta, irmãos, que eles precisavam ouvir, que milhares e milhares de pessoas precisam ouvir nos dias de hoje. Amém? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. É impossível ao ser humano se salvar. Ele pode praticar as boas obras desde criancinha. Ele não vai alcançar a luz, não, irmãos. Igual alguma religião fala que a pessoa vai fazendo bem, ajudando o próximo, até alcançar a luz. Vai alcançar? Não, vai alcançar as trevas, infelizmente. Independente, a pessoa pode ser bom a vida inteira. Ele pode praticar o bem a vida toda. Só que ele não será justificado através das obras. Ele só é justificado através do sangue de Jesus. E aqui Jesus falou claramente: o que é impossível para os homens é possível para Deus. A salvação só é possível para Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos? É o amor de Deus. Ele concedeu o seu único Filho para nos dar salvação, para nos dar redenção eterna. Então, ao ser humano é impossível, independente da sua religião, da sua crença, tudo aquilo que você fizer, o sacrifício próprio, você não vai ser salvo. A salvação é só através do sangue de Jesus, aquele que foi derramado na cruz, o sangue que nos purifica de todos os nossos pecados. Amém? E aqui Pedro, depois que ele ouviu isso aqui, Pedro era o mais afoito de todos ali, e Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Aí Pedro chegou e disse: Jesus, nós deixamos tudo o que a gente tinha para te seguir. Deixamos casa, deixamos lá o barquinho lá, as nossas redes, deixamos a família para te seguir. E aí, o que a gente vai ganhar com isso? Vai valer a pena te seguir? Uma pergunta assim, mais ou menos nesse sentido. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Quando fala aqui deixar casa, mãe, mulher, tudo isso, Jesus não está mandando assim você abandonar sua família, abandonar sua mulher, abandonar tudo isso aqui. Ele está falando que se essas pessoas estão te impedindo de servir a Deus, aí sim você tem que abandonar. Se, tem a condicional ali, se elas estiver te atrapalhando. Se elas forem empecilho para você estar em comunhão com Deus, infelizmente, você deve
abandonar. Abandonar, eu creio que não, acho que nem no sentido de você pegar e sair da sua casa, mas o sentido de você não compactuar com ela, não ir pela ideia dela. O sentido de você falar, você tem a sua ideia, eu tenho a minha, eu vou servir Jesus. Se você não quiser servir, você pode fazer o que você quiser. Mais ou menos igual Josué falou. Se vocês quiserem servir os seus deuses aí, o Deus dos amorreus, os deuses dos heteus, jebuseus, um monte de deuses lá, pode servir. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque a salvação é individual. Você não vai ser salvo porque o seu pai é crente, porque a sua esposa é crente, seu esposo é crente, mas você vai ser salvo pela fé em Jesus Cristo. Então, quando Jesus fala que você deve abandonar mulher, irmãos, pai, irmãos, por causa do reino de Deus, quer dizer que essas coisas não podem te impedir de servir a Deus. Por mais que você ame tudo isso aqui, essas coisas não podem te impedir de servir ao Senhor. E o verso 30. Se você fizer isso, deixará de... Vou ler novamente aqui. Respondeu Jesus, digo a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Amém, irmãos? Quero ler aqui em Marcos também, abre lá em Marcos novamente, capítulo 10, que tem uma palavrinha aqui que não está aqui em Lucas. Eu quero que vocês guardem essa palavra também. Marcos 10, versículo 29 até o 31. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Já nessa era, se você abandonar tudo isso, você já vai receber muito mais no tempo presente. E eu creio aqui, irmãos, que nós podemos traduzir, se você abandonar tudo isso, você tem a igreja. Você tem os servos de Deus que pode te acolher como pai, como mãe, como irmãos, que pode te acolher como filhos, porque é a igreja de Jesus. Nós fazemos parte de uma única família. E a palavrinha que eu quero destacar para vocês aqui, e com eles perseguição. Alguém quer perseguição aqui? Eu não quero não, irmão, mas às vezes vem. Eu não quero perseguição, mas às vezes vem, às vezes acontece, às vezes vem a aprovação para provar a nossa fé, para ver se estamos realmente firmes, mas o importante é ficarmos firmes, porque aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. Amém, meus irmãos? E o importante é que ele fala, receberá com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. O mais importante de tudo é a vida eterna com Jesus Cristo, nosso Senhor. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. No sentido que muitos primeiros era o povo de Israel, que ouviram o Evangelho, ouviram a palavra e recusaram. E muitos últimos, no caso aqui nós, os gentios, aceitamos e somos participantes dessa tão grande salvação que o Senhor Jesus preparou para todos nós. Amém? Vamos levantar, vamos colocar em pé. Vamos estar orando mais uma vez. Vamos agradecer por esse culto. A seguir o culto estará encerrado. Amém? Graças te damos, ó Deus bendito, por esse culto. Agradecemos pela tua palavra que acabamos de meditar nessa noite. Que o Senhor possa tocar em cada coração, ó Pai, para que possamos reconhecer que Jesus é o mais importante. Reconhecer que Jesus está acima de todas as coisas. Aquilo que nós achamos que é mais importante em nossas vidas, ó Pai, nunca pode ser superior que o Senhor. Que possa ficar em segundo plano, mas que Jesus esteja em primeiro lugar em nossas vidas.
que possamos abandonar tudo aquilo que nos impede de servir verdadeiramente ao Senhor, quer seja os vícios, nossa natureza pecaminosa, Pai, os nossos desejos carnais, ó Pai, às vezes até a nossa própria vontade tem nos atrapalhado de servir ao Senhor, às vezes alguma decisão que tomamos que não é conforme a Tua vontade, que o Senhor toque em nossos corações, que haja transformação de vida, que a Tua igreja, Pai, seja uma igreja santa, uma igreja que procura, Pai, Te glorificar em tudo, através das Suas ações, através das Suas obras. Nós não somos salvos por causa das nossas obras, mas nós somos salvos para praticar as boas obras que o Senhor preparou para que possamos andar nelas, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da Tua igreja, e que o Teu Santo Espírito nos capacite a cada dia. Nós reconhecemos que sem o Senhor nós nada podemos fazer, mas o Senhor é aquele que nos capacita. Usa a Tua igreja poderosamente para proclamar a Tua palavra, proclamar o Teu Evangelho, anunciar que há esperança para o perdido, para aqueles que ainda não têm Jesus, que Jesus pode entrar em cada coração e trazer transformação de vida. Continua com a Tua igreja, abençoa essa semana, para que seja uma semana de paz, uma semana de alegria para o Teu povo. Tira todos os empecilhos, todas as barreiras, que caia por terra em nome de Jesus toda a ação do inimigo, porque ele não tem poder contra a igreja de Jesus. Nos livra de todo o mal, ó Pai, e que possamos ter liberdade para te adorar no decorrer dessa semana, ó Pai. Continue conosco, ó Pai, e que a graça maravilhosa de Jesus, o grande amor do nosso Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo esteja com esta igreja e com todo o Teu povo espalhado pela face da terra. Amém. Amém, igreja. Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma ótima semana.